Olá pessoal, tudo bem? Bem, eu gostaria de falar hoje sobre o processo de aprendizagem do trombone. Como a gente aprende a tocar, como a gente aprende a ter uma performance no instrumento, né? Tocar coisas difíceis. A gente tem alguns caminhos para isso. O principal caminho que tem sido usado há séculos é o estudo de métodos. Os métodos eles sintetizam o conhecimento e o processo pelo qual o aluno vai poder chegar a desenvolver-se musicalmente tocando um instrumento musical. Através dos estudos que estão dentro dos métodos, você trabalha vários aspectos musicais que vão te auxiliar, que vão ser importantes, diria mais do que importantes, são essenciais. Sem eles a música não funciona. Você não vai conseguir fazer música se não resolver essas questões. Eu tenho aqui o método de um professor alemão chamado Robert Miller, né, falecido já há muitos anos, mas esse método ele trabalha muito a técnica, as questões técnicas. Ele não trabalha tanto a interpretação, mas trabalha muito as questões técnicas. Esse exercício número 3, por exemplo, é uma escala em Fá maior. Com ele, a gente aprende a fazer várias coisas importantes, essenciais. Eu comparo o estudo de um instrumento musical a dirigir um carro. Quando você começou a dirigir, se você se lembra, você tinha que trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. Seus pés trabalham em associação com o volante, em associação com a sua mão direita passando marcha, em associação com o que você está vendo na frente, com a seta se você vai fazer um movimento com o carro. Você também tem que olhar os retrovisores, os espelhos retrovisores. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É impossível uma pessoa dirigir se ela tiver que pensar nessas coisas. Então esses aspectos da direção, eles têm que estar automatizados para que você não pense, você simplesmente faz. Você não pensa que vai utilizar a sua mão esquerda para acionar a seta se você vai fazer uma conversão à esquerda. Você não pensa isso, você simplesmente mete a mão lá e usa a seta. E você também não pensa se vai olhar para o espelho para ver se está vindo um carro, se está vindo uma moto. Você simplesmente faz isso, você olha no espelho. Porque é um reflexo, é algo automático. Como ficou automático? Através da repetição. Assim é a música. A música você torna automático os procedimentos através da repetição. É por isso que estudar um instrumento musical exige tempo. É impossível uma pessoa pegar uma música e começar a tocar assim do nada. Você tem que passar por um processo lento. Você tem que criar o hábito de estudar pelo menos 1 hora por dia seu instrumento para memorizar uma série de aspectos musicais que são necessários para você tocar. Vou falar de alguns aspectos, mas primeiro vou tocar esse exemplo número 3 para vocês ouvirem. Bem, primeiro aspecto a se trabalhar quando você estuda um estudo desse é o movimento da vara, a técnica de vara. Como você movimenta a sua mão, ela vai no lugar que deve ser colocado. Esse movimento ele tem várias características importantes. Ele tem que ser rápido, ele tem que ser, não pode ser lento. Ele tem que ser preciso. Eu não fico
Na dúvida entre uma nota e outra, eu vou simplesmente de uma nota para outra rapidamente. Tem que ser rápido, tem que ser um movimento rápido. Isso nós chamamos de técnica de vale, é o primeiro aspecto que eu queria falar sobre o estudo de um método de trombone. Segundo aspecto, a manutenção da pulsação. Quando você começa a estudar, você tem aqui, é muito comum você ter uma variação da pulsação. Isso por causa da dificuldade técnica. Se eu estou fazendo isso aqui e eu tenho dúvida quanto a algumas notas, eu vou dar uma parada, eu vou dar uma segurada no tempo para ver, mas isso não é legal, isso não é bom. Aí a música perde sentido. Então o ideal é o quê? Você começar a estudar um estudo, qualquer estudo, lentamente, mas com uma pulsação firme e constante. Vou fazer esse estudo bem lento, mas mantendo a pulsação constante. Esse foi o segundo aspecto. O terceiro aspecto é a afinação. Né? A afinação é o quê? É você tocar a nota na altura certa. Na altura certa em relação ao quê? Em relação ao diapasão. Você pode usar um afinador no início dos seus estudos. Os celulares, né? Todos os celulares têm essa possibilidade de baixar aplicativos que fazem a afinação. Você pode ter uma referência também em relação à nota principal da escala. Se eu estou começando uma escala de Fá, a próxima nota é o Sol. O Sol ele vai estar afinado em relação ao Fá. Eu não poderia, se eu, por exemplo, tocar um Fá ou um Sol mais para cima na vara do que deve ser, ele vai ficar desafinado, ele vai ficar fora da afinação correta em relação ao Fá. Tá alto. Então eu vou colocar, descer um pouquinho a vara e colocar ele na posição correta e ele vai ficar com a afinação correta. O Lá vai ser afinado em relação ao Sol e também ao Fá. E assim por diante. Assim você vai trabalhando todas as notas e buscando a afinação melhor possível. Esse é o terceiro item, aspecto que a gente estuda quando faz um estudo de método. Quarto aspecto, sonoridade. Você vai buscar um som bonito, o melhor possível. Então tem que fazer o som mais bonito possível. É claro que quando a gente está começando a estudar um instrumento, o som não é bonito, mas não desista. Insista, porque isso vai trazer benefícios no futuro. Aos poucos, o seu cérebro vai associando a sua musculatura a um conceito de som agradável e bonito. Isso é um pouco complexo, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Se eu não lançar nas próximas semanas um vídeo sobre isso, me lembre. Outro aspecto importante de um estudo de método é com respeito à respiração. Eu coloquei aqui alguns sinais, né, de respiração, mas eu poderia ter colocado uma vírgula também aqui depois desse Fá e depois do Dó. A respiração ela tem que ser rápida, de maneira que a próxima nota ela não sai da pulsação. E você não precisa tirar o seu instrumento da boca para fazer respiração.
respiração. O sexto aspecto interessante que a gente aprende, que a gente estuda num estudo de método, é a articulação. Existem 4 articulações utilizadas no trombone. Falo trombone, gente, mas em geral o que eu estou falando se aplica a todos os instrumentos de metal. Primeiro é o assento. O assento é o quê? Aquele vizinho deitado. Segunda articulação, o staccato, que é um ponto em cima da nota. Essa nota ela vai ficar curta. Terceira articulação que a gente usa bastante também, a tenuta. É um traço em cima da nota e ela vai deixar a nota mais sustentada. E o ataque das notas é mais brando. Quarto aspecto importante é a articulação. Desculpa. Quarto aspecto importante é o legato. Seria a articulação também que a gente usa bastante. O legato é o que? Você tenta fazer a nota mais sustentada possível, conectando umas às outras. E esses estudos de método, eles têm muito a ver, de onde eles são tirados? Eles têm a ver com o que os compositores escrevem. Por exemplo, aqui tem uma outra aba, uma obra chamada Morceau Symphonique, do Alexandre Guilmant. E ela tem bastante escalas. Então os estudos eles são pensados o quê? Para resolver problemas que vão ser aplicados, né? Problemas técnicos que vão ser aplicados no repertório, naquilo que você toca. O que é repertório? Peças, concertos, música pop, dobrados, marchas, jazz. Aqui, por exemplo, nós temos uma escala de sol bemol maior. Deixa eu marcar para ficar mais fácil de vocês entenderem. Meu comentário, lápis, aqui, ó. Então vamos fazer esse trechinho. A escala seria isso aqui, ó. Só que tem cocheias pontuadas e semicocheias. Outro elemento muito comum nas composições são os arpejos. Então eu tenho aqui um arpejo. Olha só, ele vai do Fá para o Sol bemol. É um arpejo de Sol bemol menor. Não, de Sol bemol maior, né? Com sétima. E a quinta alterada. Repare que o que vem depois é um pedaço de uma escala de Sol bemol. É um fragmento de escala. Então as músicas elas são compostas assim, com arpejos e fragmentos de escalas. Aqui embaixo nós temos uma escala de Mi bemol maior. Inclusive bastante parecida com o estudo do Miller. Aqui nós temos uma escala cromática. Outra escala aqui embaixo, só que agora é de Si bemol. Nossa, ficou esquisito aqui, mas depois eu apago.
que eu queria falar para vocês sobre a importância dos estudos, né? A importância de ter constância nos estudos. Se você quer tocar bem o instrumento, você deve praticar todo dia, pelo menos 2 ou 3 anos. Depois você pode até reduzir o ritmo de estudo para manter a técnica para tocar. Né? Vamos supor que você toque num lugar que você não precisa tocar profissionalmente. É uma atividade que você faz, você gosta de fazer. É, então você pode realmente, não tem essa necessidade de estudar todo dia, mas você vai ter que pegar pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, fazer um aquecimento para poder tocar. É isso. Até a próxima, pessoal.